Isso, abra a sua Bíblia, por favor. No livro de 1 Samuel, no capítulo de número 16. Abra aí, por favor, por gentileza. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos hoje no 11º elo da campanha, ao qual durante esses 10 domingos passados, nós falamos do crescimento sendo ovelhas. Amém, igreja? O nosso Senhor, Ele faz essa analogia, né? De ser humano, criatura de Deus com a ovelha, pela semelhança, não semelhança física, mas a forma de ser, o jeito de reagir. A ovelha, muitas das vezes, ela é ingênua, é um ser frágil. A ovelha, ela tem que estar sempre aos cuidados do seu pastor, porque se o seu pastor não estiver ali cuidando desta ovelha, do seu rebanho, essa ovelha pode se colocar numa posição de perigo e até mesmo de morte. E durante esses 10 elos passados, nós falamos de várias coisas, né? Falamos da ingenuidade da ovelha, falamos da cabeçada das ovelhas. Tem ser humano, existem seres humanos que são ingênuos, existe, pessoal, existe pessoas que dão cabeçada na vida, existe pessoas que saem seguindo os seus próprios caminhos, seguindo pelas suas próprias direções e acaba se colocando em perigo. Existem pessoas assim. Então as ovelhas também agem dessa forma, e nós queremos, mediante essa campanha, trazer para a sua vida um crescimento de forma homogênea, amém? Consistente, para que você possa crescer, amadurecer espiritualmente e na oportunidade da vida do nosso Senhor Jesus, ou você partindo para Ele, você vem estar salvo. Amém, igreja? O principal plano de Deus para a nossa vida é salvação, não é bênção não. Às vezes a pessoa diz assim: eu quero ser abençoado aqui, eu quero receber bênçãos econômicas. A principal bênção de Deus para a nossa vida é a salvação e a eternidade. Amém, igreja? Ninguém quer morrer. Tem alguém aqui que queira morrer? Se você quiser, eu vou fazer uma oração por você agora, para Deus matar você. Amém, igreja? Quer não, né? Então todos querem viver, e viver o quê? Eternamente. Então, se você quer viver eternamente, faça por onde, para que você venha alcançar a eternidade, porque a eternidade, ela só é concedida àqueles que creem e também fazem segundo a sua parte. É preciso obedecer. E quando nós entramos nesta campanha crescendo, sendo ovelha, é crescendo sendo obediente a Deus e a palavra dele. Amém? Então, no livro de Josué, de 1 Samuel, abra também Josué capítulo 6. Aliás, deixa aí marcado, mas você abra aí na sua Bíblia Josué também capítulo 6 e deixa marcado aí, por favor, por gentileza. A primeira coisa que eu quero colocar para você nesta noite é que tudo que nós nos alimentamos, o que nós buscamos para que venhamos nos alimentar, tem os seus efeitos. Se eu buscar coisas boas para a minha vida, então essas coisas boas vão surtir bons o quê? Bons efeitos. Se eu buscar coisas más para a minha vida, então essas coisas maus vão surtir maus efeitos na minha vida. Então nós temos aí o livro da Bíblia, que é a palavra de Deus. Nós temos as literaturas, os livros nas suas mais infinita variedade, né? Colocando assim. E nós temos também a internet, que nos traz muitos benefícios. Mas tudo isso são algo atrativo. É preciso nós
sabemos buscar, analisar e apurar aquilo que é bom. Na internet tem coisas muito boas, mas na internet tem coisas também muito ruim. Então, se eu quero crescer, se eu quero multiplicar nos benefícios que Deus tem para a minha vida nos dias de hoje, então eu tenho que saber selecionar aquilo que é o melhor para mim, para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Amém, igreja? Por isso que nós falamos que a ovelha, em meio aos pastos verdejantes, ela vai ter muitos atrativos, ela vai ter tantas coisas boas que lhe enchem os olhos, mas a ovelha tem que saber o alimento certo para que ela não possa ser atraída pelo atrativo e aquilo lhe tirar a sua paz, o sossego, talvez até mesmo a sua vida. Então, nós vamos falar hoje, o tema da campanha de hoje, do 11º elo, é a discórdia. Amém, igreja? Discórdia, pastor? Na analogia de ser humano e ovelha, o trato do pastor com a ovelha, por algumas vezes, ou na grande maioria das vezes, ele faz e usa dessa palavra, discórdia. Como assim discórdia, pastor? Você já viu ovelha com chifre? Quem já viu ovelha com chifre aqui? Já viu? Já viu ovelha com chifre? Já viu carneiro com chifre? Cordeiro? Já viu? Na sua grande maioria não tem. Você pode ter visto bode e cabrito que tem o quê? Que tenha chifre. E o bode, o cabrito, o chifre deles, na grande maioria, é ponte o quê? Ponte agudo. É um chifre que, se eles se debaterem um com o outro, pode até perfurar e matar. Mas a ovelha, ela não tem o chifre, apesar que ela nasce com essa genética para ter chifre, tanto a ovelha fêmea quanto os machos, o carneiro, eles, na sua grande maioria, têm chifre. Quando o pastor não usa da discórdia, então o chifre cresce, mas não cresce pontiagudo, ele cresce enrolados. Amém, igreja? Então, para melhor entendermos o que é discórdia, pastor? Discórdia é um ato do pastor de usar uma ferramenta, um ferro quente, que quando a ovelha ainda na sua mocidade, na sua idade ainda de crescimento e desenvolvimento, o pastor pega aquele ferro quente, antes raspa o local onde está o chifre do carneiro, da ovelha ou do cordeiro, e ele vai lá e queima aquela parte do couro, e ali não nascerá o chifre. Por isso que nós temos visto ovelhas e carneiro e cordeiro que não tem o que? Chifre. Na grande maioria não tem o que? Chifre. Quem está entendendo? Mas o que representa o chifre, pastor? Por que o pastor não permite as ovelhas, o carneiro e o cordeiro ter chifre? Chifre representa autoridade. Autoridade ao qual a Bíblia nos ensina. Todas as autoridades vêm de quem? Vem de quem? De Deus. Toda autoridade, independentemente que seja espiritual ou autoridades humanas, todas elas são constituídas por Deus. Então, o chifre, ao qual nasceria no alto da cabeça do cordeiro, da ovelha e do carneiro, não é permitido para que eles não possam usá-lo para que eles se machuquem. Quem está entendendo? Tem autoridade que nos traz danos. Por isso nós vamos ler aqui na Bíblia, no primeiro livro de Samuel, o primeiro ato de uma autoridade com respeito a uma determinada pessoa,
ou melhor, a Davi, que foi constituído rei e assim sendo, recebeu a autoridade de Deus. Então coloca a mão na Bíblia, por favor, e vamos pedir a direção de Deus. Espírito Santo, coloca a mão, por favor. No nome de Jesus. Meu Deus, abençoa e dirige esta palavra. Meu Deus, ao fato do Senhor não permitir as ovelhas, meu Deus, terem o desenvolvimento natural com o crescer do chifre que simboliza nos termos da tua palavra a autoridade, o instrumento para que seja dada a autoridade àquele ao qual o Senhor escolheu, e que este instrumento de autoridade não venha ser, meu Pai, um motivo de danos àqueles, meu Deus, ao qual a utiliza. E eu te peço, meu Deus, ainda mais, que o Senhor abençoe a nossa vida nesta noite, para que possamos entender um pouco mais o que é ser ou obter uma autoridade nessa vida. Então, meu Deus, abençoa, dirija no nome do Senhor Jesus. Diga no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Amém? A palavra de Deus diz aqui, no capítulo de número 16, eu vou resumir para a gente ganhar um tempo, porque nós vamos em outras partes da Bíblia, que Samuel foi enviado a Jessé, a família de Jessé. E Jessé tinha vários filhos. Tinha filhos que eram preparados para a batalha, que eram soldados do rei Saul. Tinha filhos que eram de bom porte, de boa aparência física. E ele estava ali de pronto e de frente aos combates, para enfrentar o inimigo. E quando Samuel, o sacerdote, o homem de Deus, enviado por Deus, recebeu a autoridade de Deus para que ele fosse até a casa de Jessé e ali escolhesse um dos seus filhos, ou melhor, ungisse um dos seus filhos. Deus não atentou para a aparência daquele que seria escolhido. Deus não atentou para o seu porte físico. Deus queria dar a Davi, filho de Jessé, uma autoridade que ele já estava por tirar de uma pessoa ao qual havia negado. E essa pessoa chama-se o rei Saul, que abriu mão daquilo que Deus lhe havia dado, o negando com as suas condutas, fazendo tudo aquilo que era errado. E o Senhor, olhando, viu Davi, um homem sincero, íntegro, fiel, um homem temente a Deus, mas aos olhos humanos, os olhos naturais, ninguém dava nada por ele. Às vezes paramos para analisar a nossa vida e as pessoas olham e não dão nada por nós. As pessoas olham para você e elas não dão nada por você. Mas se você, na sua intimidade, nos seus momentos íntimos, ao qual ninguém te vê, se você tiver uma vida com Deus, se você tiver uma preocupação de buscar a Deus, então Deus vai te separar dentre muitos que até os olhos da sociedade tenha mais condições e capacidade, e Ele vai escolher você, Ele vai exaltar você, Ele vai te dar autoridade para que você exerça determinada coisa, ao qual ali o nome dele vai ser exaltado. Então,
Samuel pegou o chifre e ele foi até a casa de Jessé e passou sobre ele todos os filhos de Jessé. E ele dizia: não é este que Deus escolheu. E no final ele perguntou: ainda tem mais algum que possa vir? E Jessé falou para ele: tem um que está cuidando das ovelhas malhadas. Verso de número 11. Perguntou assim Samuel: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta um, o mais moço que está apacentando as ovelhas. Diz depois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Veja que quando Deus escolhe uma pessoa, Ele escolhe para exaltá-la. Por isso que eu digo para você nesta noite: se você está aqui é porque Deus escolheu você, e Ele escolheu você para te exaltar em meio a este mundo, em meio à sociedade, em meio àquilo que você empreende, em meio à sua casa, à sua família. Deus te escolheu para te exaltar. Então o sacerdote falou: não nos assentemos à mesa sem que ele venha. Verso 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor. O que disse o Senhor? Ergue-o, pois este é ele. Olha para o lado aí, ó. Talvez essa pessoa que está ao teu lado agora vai ser uma pessoa que Deus vai exaltar tanto ele, que você vai dizer: como é que pode Deus usar uma pessoa assim? Porque eu lembro quem era o fulano, quem era o ciclano, e olha o que Deus fez na vida dele. É o caso de muitas pessoas, inclusive a minha própria vida, onde eu cresci, eu fui criado. Se eu sair desta região e for lá entre eles, eles olham para mim e dizem assim: poxa, quem te viu, quem te vê, fulano. Porque Deus exalta aquele que ele o quê? Que ele escolhe. O meu pai, um determinado dia, disse para minha mãe: ó, abre mão, larga de mão, porque não tem mais o quê? Mas Deus falou: tem jeito sim, porque esse é um escolhido. E ungiu no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. O Espírito do Senhor. Meu irmão, você não sabe a coisa mais sublime, mais importante que você possa ter na sua vida: o prazer que não tem explicação, é a presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor ela vem sobre nós, ela invade o nosso coração. Na prática, na realidade, naqueles que tiveram e obteram essa experiência, você não sabe se ri ou se chora. Mas não é chorar de tristeza, de emoção, porque o prazer é tamanho. E quando o Espírito de Deus se aposta da vida de uma pessoa, ela sente prazer em ajudar o próximo, ela sente amor pelo próximo, ela perdoa aqueles que um dia os magoaram, fizeram o mal, ela perdoa, porque o Espírito do Senhor habita naquele coração. Veja a importância de nos colocarmos numa posição para que o Espírito de Deus possa se apossar de nós, para que a unção de Deus e a autoridade dele seja derramada na nossa o quê? Na nossa vida. Quando você, na sua infância, você desenvolvia o pai que representava, ou melhor, o pai que representa a autoridade, ele sempre procurou o quê?
de disciplinar. A mãe sempre procurou o quê? De disciplinar. E muitas das vezes você se opôs a isso. E o fato de você se opor a essa disciplina, muitas das vezes você sofreu as consequências. Teve problemas. Mas quando você se colocou numa posição de obediência, os seus pais também o honraram. Assim é Deus, Ele nos honra. Quando nós nos submetemos a Ele, a cumprir com o dever da sua palavra. Você sabe, quando o óleo desceu sobre o alto da cabeça de Davi, é como se Deus falasse: ó, esse aqui eu estou separando, é meu. Esse aqui vai cumprir com a minha palavra, com o meu dever. Quando Deus queria se levantar contra os inimigos, para que o povo dele, aqueles ao qual estava sob as suas ordens, viesse avançar, muitas das vezes também ele usou o chifre como instrumento de autoridade. Vamos lá no livro de Josué, no capítulo de número 6. Diz assim, posso ler? A destruição de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada e ficava no deserto. Era quase impossível aquele povo ser alcançado pelos seus inimigos, porque aquela cidade era uma cidade fortificada. Mas Deus enviou os espias, Josué, Caleb, mais alguns dos homens escolhidos por ele, e ali eles viram a terra. E eles decidiram, Deus decidiu destruir aquele povo, aquela terra, porque eles viviam em desagrado à vontade de Deus. E era preciso para que o povo de Deus viesse se apossar daquela região, passar por aquela região, para que eles pudessem chegar no seu objetivo, que era a terra que manava leite e mel, a terra prometida. Então, quando os espias foram até aquela cidade, eles olharam e viram, e assim eles descobriram que ali havia os espias. Um dos moradores daquela terra, chamada Raabe, era uma meretriz, uma prostituta, escondeu eles dentro da sua casa e apoiou a obra que Deus viria fazer através da vida deles. E ele disse para aquela mulher: olha, como você protegeu a obra de Deus, como você nos protegeu sem que nenhum dano nos viesse a acontecer, então quando essa terra for destruída, vocês também serão poupados. Basta que tão somente você guarde, tranque na sua casa, se tranque na sua casa com a sua família. Veja que quando uma autoridade usa a sua palavra, aquela palavra se cumpre. Josué e Caleb voltou, relatou, conforme os outros espias relataram. E os espias que estiveram lá, junto com ele, disseram para os seus líderes: ó, aquela terra lá é quase que impossível da gente alcançar, da gente vencer. Mas Caleb e Josué disseram assim: não, é possível sim, porque nós temos um Deus que é conosco. O que nós entendemos através das palavras de Caleb e de Josué é que, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de um obstáculo que aos nossos olhos seja impossível, é possível sim, porque a nossa vida está ao controle e aos cuidados de quem? De Deus. Por isso que nós temos que nos manter numa sincera obediência e retidão diante dele. Porque no momento que nós nos encontramos com o inimigo,
ou com a barreira, ou com os problemas que podem nos sobrevir, uma certeza vai crescer no nosso coração: eu vou conseguir, porque Deus é comigo. Amém, igreja? Então, eles tomaram ali naquele dia. Ora, verso 6, vamos ler. Jericó estava, verso 1, aliás, capítulo 6. Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei nas tuas mãos Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando uma vez. Assim farei por 7 o quê? Perdão, por 6 o quê? Por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de quê? Carneiro. De chifre de carneiro. 7 sacerdotes. Os 7 sacerdotes, ele representava a autoridade, e eles carregavam consigo o instrumento da autoridade, e eles tinham uma palavra que lhe dava a autoridade para eles irem e vencerem. A Bíblia diz lá no livro de Salmo 91, não precisa abrir aí não, que Deus nos deu autoridade para pisarmos em serpente e escorpião, e nenhum dano irá nos causar. Se você não sabe, quando você se submete à palavra de Deus, quando você se preocupa em viver uma vida com Deus, você recebe de Deus a autoridade sobre os inimigos que se levantarem na sua vida. No livro de Deuteronômio 28, abra rapidinho, no verso de número 7, a Bíblia diz, vamos no verso 1 e 2, depois eu vou no 7. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordena, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. A obediência que eu tenho a Deus, a autoridade maior da minha vida, vai me fazer vencer em todas as circunstâncias, em tudo que eu vier fazer, por mais que eu enfrenta obstáculo, barreira, por mais que o inimigo se levante contra mim, se eu atentamente ouvir a voz do Senhor, meu Deus, se eu estiver debaixo da autoridade dele, em obediência, então eu vou vencer. Aí, olha o cumprimento no verso 2, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Às vezes eu vejo pessoas dizendo: eu estou correndo atrás. Aí eu estou correndo atrás para isso, para aquilo, meu irmão. Se você se submeter à autoridade de Deus na sua vida, a autoridade que foi dada ao nome de Jesus sobre toda a face da terra, entregando a sua vida a Ele, então tudo que Ele conquistou na cruz vai vir sobre você e vai te alcançar, porque Ele vai fazer alcançar as bênçãos dele na sua vida, e isso vai ser gradativamente. Diga glória a Deus e glorifica bem forte o nome de Jesus. No verso 7, olha a autoridade que Deus te deu. Por mais que os inimigos te cerquem, se levantem contra ti, a Bíblia diz assim, o Senhor fará que sejam derrotados. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Por 7 caminhos eles fugirão da sua presença. Sabe por quê? Porque você é uma autoridade de Deus. Deus te constituiu nesta terra para que através da tua vida o nome dele viesse a ser exaltado. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Se você assumir essa posição, se você se colocar no estado de ovelha, em obediência ao seu pastor, o pastor da nossa alma, o Senhor é o meu quê?
Ou melhor, o pastor é o meu quê? Senhor. Porque se eu não for obediente ao meu Senhor, então não tem como ele ser também o meu quê? O meu pastor. Para que ele possa me ensinar, me proteger, me ajudar, eu preciso obedecer a ele. Conforme nós lemos na palavra, se atentamente ouvindo a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então o Senhor, seu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Amém, igreja? Então, eles pegaram o chifre, voltando lá em Josué, rodearam a cidade, os sacerdotes, à frente levaram com eles a arca da aliança. Você sabe o que tinha na arca da aliança? A arca da aliança, de primeiro fato, ela representava, melhor dizendo, a presença de Deus. Então, quando as autoridades, os sacerdotes daquela época tomavam a arca da aliança e iam na frente, então eles estavam dizendo assim: a presença do Senhor vai na frente. Quem está entendendo? Quantas vezes você não faz a sua oração em casa e fala assim: Senhor, vai na frente? Quem já falou assim orando? Senhor, vai na frente, abre a porta lá, faz isso, faz aquilo, e daí você vai em oração. Amém? Você vai usando aquela arma que é a autoridade que Deus te deu. A autoridade, e você vai repreendendo o mal, você vai falando espírito de miséria, de amarração, espírito de escassez, espírito disso e tal, e vai determinando, o Senhor vai o quê? Vai na frente. Então a arca da aliança tomaram e foram na frente. O sacerdote atrás, com o chifre de carneiro, com sete chifres, e eles iam tocando. No verso 5, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o sonido dela, todo o povo gritará com grande grito, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Então o sacerdote lhe disse, então Josué, filho de Nun, chamou o sacerdote e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes, leva 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor, e disse ao povo: passai e rodear a cidade, e quem estiver armado, passa diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram a tocar trombetas, e a arca da aliança do Senhor seguia. Os homens armados iam diante do sacerdote que tocava a trombeta, as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara a Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritarei. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando. Uma vez entraram no arraial e ali pernoitaram. Então eles fizeram isso, e eles fizeram por 7 vezes. Na última volta em que eles deram, as muralhas de Jericó se ruíram. Aquela cidade fortificada virou pó, caiu por terra. O Senhor fez destruir todos os seus habitantes, com exceção de Raabe, aquela ao qual havia se colocado numa posição de defesa à obra do Senhor. Meu irmão, quando você se compromete com Deus e tem uma vida com Deus, com a obra dele, Deus te exalta em tudo, e você só avança.
E você, por mais que encontre luta, obstáculo, você só vai adiante, porque Deus está contigo. Esse é o sentido da campanha Crescendo Sendo Ovelha. Crescendo em obediência a Deus, a palavra de Deus, seguindo os conselhos da palavra, para que eu possa ir rumo à terra que me está proposta, e ao qual estava proposta ao povo, a terra de Canaã. Terra boa, de viveiro, de maná, que manava leite e mel. Era terra qualidade, o povo ia viver em paz. Você imagina, para que se pegasse um cacho de uva naquela terra, precisava de 5, 6 homens. Um cacho de uva, 5, 6 homens para pegar. Olha a grandeza e a prosperidade que havia nessa terra. Se um cacho de uva, 5, 6 homens, imagina uma melancia. Misericórdia. Era melancia para comer uns 10 anos. Era a terra abundante que Deus tinha para o seu povo. Por isso que Jeremias fala lá no capítulo de número 33:3 de Jeremias: clamas a mim e responderei, anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. O que Deus tem preparado, meu irmão, para mim, para a nossa vida, para a sua, são coisas grandes e tão maravilhosas que você não pode nem imaginar. Mas antes, Ele quer fazer isso aqui, ó. Ele quer com que você seja tratado com a discórdia, para que você venha obter dele no momento certo, no tempo certo, a sua autoridade. Amém? Porque se você recebeu a autoridade antes do tempo devido, você pode até mesmo se machucar, ou até mesmo ocasionar um dano a si mesmo com essa autoridade, ou melhor, com um chifre que se cresceu. Porque você não vai saber como lidar com essa situação. Você imagina o pai, antes do filho tomar uma determinada experiência, de tornar uma idade adulta, ele pega todos os seus empreendimentos e coloca na mão dele? Não, porque o pai imagina assim, ele não vai saber como lidar com essa situação, e corre-se o risco dele jogar tudo o quê? Tudo fora. Então o pai vai esperar o momento certo, o tempo certo, vai discipliná-lo, vai levá-lo ele no estado de obediência e de retidão, para que chegando o momento, o pai passa tudo para as mãos dele, quer dizer, dá autoridade para ele. Quem está entendendo? Deus tem tudo do bom e do melhor para você. Deus quer te dar o melhor dessa terra, mas Ele ainda guarda de você essa submissão. Ele aguarda de você esse interesse nesse aprendizado, na palavra dele, e se colocar na disciplina do Senhor, porque muitas das vezes a pessoa não entende o que é uma autoridade. A autoridade, ela é a seguinte questão, eu busquei a resposta para isso. Quando uma pessoa exerce uma autoridade, por exemplo, o pastor, essa autoridade que ele exerce, ele vai buscar um bem para um grupo, para um conjunto, para uma empresa, por exemplo, um empresário. Ele vai buscar um bem para todo, num conjunto globalizado. Isso é uma autoridade. A autoridade, ela está na seguinte função. Por exemplo, temos aqui a igreja, está vendo? Ela tem uma parte um pouco marrom claro, creme, né? Cremezinho, begezinho. Aí eu disse assim, vamos pintar a igreja. Aí nós temos aqui 100 membros, por exemplo. Aí eu pergunto assim, qual cor seria melhor? Aí você vai falar assim, qual cor seria melhor? Rosa, olha aí, ó. Vamos pintar a igreja de rosa. Aí eu falo assim, rosa fica bom? Aí, ó, já discordou, tá vendo? Fica bom, não? Qual seria a cor melhor? Qual seria a cor melhor? Bege mesmo. Você acha que bege fica bom? Qual a cor que a senhora escolheria? Qual a cor que a senhora escolheria? A cor que a senhora escolheria? Bege? E você? Azul? Olha. E o senhor?
amarelinho. Aí eu fazia assim, não vou desagradar ninguém. Vou deixar uma parte da parede amarela, vou deixar outra rosa, vou deixar outra bege. Você falou que é azul? Azul, vou deixar o outro lado azul, vai ficar bonito, não vai ficar? Hã? Vai não? Porque está vendo discordância. Aonde entra o líder aí? Aonde entra a autoridade aí? A autoridade entra e diz assim, ó, vamos fazer o seguinte, não tem como a gente misturar as cores, não tem como a gente pintar dessa cor, porque é muito vibrante. Vamos fazer o seguinte, vamos pintar de uma cor que fica bem para todo mundo. Vamos pintar de branco. O branco vai clarear. Olha o consenso aí. O branco vai dar mais condições da pessoa enxergar melhor a palavra. Quem está entendendo? O líder, ele tem esse consenso que vai trazer o bem para todos. Esse é o líder. Agora, aquele que não é líder, ou aquele que lidera para si mesmo, ele vai olhar diante dessas condições e dizer, você falou que é amarela, que é rosa, ele quer bege, que é azul, não vai ficar bem. Ele vai dizer assim, olha, o líder que não governa para o povo, que governa para ele. Quem manda aqui sou eu. E eu vou pintar de preto e pronto e acabou. Quem está entendendo? Ele é autoridade, mas essa autoridade que ele tem está usando com autoritarismo. E o autoritarismo traz o bem para si mesmo. Por isso nós temos visto hoje governos autoritários que fazem conforme eles querem. E eles governam para si mesmo e não simplesmente para o bem do quê? Do povo. Quem está entendendo? Por exemplo, você já votou em alguém que não ganhou uma eleição. Quem já votou aqui? E aquele candidato que você votou não ganhou. Já votou? Aí você, o outro que entrou, que agora recebeu autoridade para ser um prefeito municipal, um governador, um presidente, uma pessoa que vai estar exercendo a sua autoridade. Como você não votou nele, você vai dizer assim, tomara que ele quebra a cara, amém? Amém nada. Você vai falar assim, o meu candidato que eu gostaria que viesse ganhar não ganhou, então eu vou orar agora para que este que ganhou faça um bom governo por todos, seja uma autoridade que exerça o seu governo para o bem de todos. E a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo que? O povo prospera. E não há autoridade que não venha de quem? De Deus. Se Deus permitiu, é porque ele vai governar bem, ou vai receber sua oportunidade de governo para governar o povo da melhor forma. Você sabe, eu vi uma entrevista do Mourão. Mourão é vice de quem? O Mourão é vice de quem? Do Bolsonaro. É o nosso vice-presidente, o Mourão, capitão Mourão, não é isso? Coronel Mourão, não sei. O nosso vice-presidente. Uma certa vez o repórter chegou a ele e disse assim, vem cá, você concorda com tudo que o Bolsonaro faz? Aí ele falou, claro que não. Claro que não. Aí o repórter, aproveitando, e eles têm experiência para isso, perguntou para ele, então o que ele faz que você não gosta? Aí ele falou, o que ele faz que eu não gosto, eu digo para ele. Eu marco uma reunião com ele, no momento em que ele me recebe, eu e ele, a gente senta e a gente fala a respeito disso. Porque eu tenho que entender que ele é uma autoridade que está acima de mim. E eu não posso sair por aí falando dele. Quem está entendendo, a igreja? Amém? Nós temos autoridades que está sobre nós. E nós temos que entender que a autoridade que está sobre nós foi Deus que colocou. Foi Deus que deu àquela pessoa a autoridade sobre nós. Eu já tive pessoa que esteve sobre a minha autoridade e elas foram respeitadas como uma pessoa que estava sobre a minha autoridade, foi
hoje são autoridades sobre mim. O pastor só ficou para trás, Deus permitiu que eles hoje tivessem sobre uma autoridade maior sobre mim. E sabe como que eles me tratam? Com respeito, como um dia eu os tratei. E eu respeito eles também, como um dia eles me respeitaram. Você sabe por que muitas das vezes o casamento não dá certo? Porque a esposa às vezes não entende a autoridade do esposo. E o esposo muitas das vezes não entende a autoridade que ele tem sobre a esposa. E acaba o quê? Usando do autoritarismo. Quando não, a esposa é autoritária. Porque ela não reconhece a autoridade do esposo. Quem está entendendo? E esse casamento vai por água abaixo. A igreja, por exemplo, que não tem um domínio, que não tem um governo, a tendência dessa igreja é acabar com o tempo. Porque um manda, o outro manda, ciclano manda. Casa, tamanho que não tem um ditado popular, todo mundo quer. Então não tem como dar certo. Porque a pessoa diz assim: olha, quem eu vou obedecer? Eu obedeço o pastor ou o filho do pastor, ou a esposa do pastor, ou a obreira, ou o obreiro. Quem fala aqui? Quem dá a ordem aqui? A autoridade é o pastor, o anjo da igreja, e sobre ele o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus. Deus está sobre ele. Ele tanto tem que ter uma vida com Deus, se submetendo à autoridade de Deus, quanto também cumprir com seu dever de autoridade de governo pelo bem de todos. Quem está entendendo? O pastor não pode passar a mão na cabeça de quem? Na cabeça de quem? De ninguém. O pastor tem que disciplinar e mostrar para essa pessoa a disciplina do Senhor, a palavra de Deus. Tem que fazer essa pessoa entender que é no momento certo, na hora certa, que Deus vai exaltar. Diga glória a Deus. E se você entender bem isso, você vai permanecer firme e fiel a Deus, e Deus vai te exaltar. Para encerrarmos, abra sua Bíblia aí, no segundo livro, aliás, no livro de Filipenses, capítulo de número 2. Isso aqui vai nos mostrar os exemplos de Jesus, porque ele, sendo filho de Deus, sendo aquele que receberia toda a autoridade sobre os céus e a terra, na oportunidade ele não se colocou em um estado de prepotência, mas ele se esvaziou de si mesmo. No verso de número 5, capítulo 2, verso 5, a Bíblia diz assim: o exemplo de Cristo na humilhação. Vamos encerrar aqui, mas eu quero que você pegue essa palavra aqui agora e plante, deixe ela ficar plantada no seu coração. Olha o que ela diz, ó: tende em vós mesmo o sentimento que houve em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Olha aí. Ele sabia se colocar na posição exata de obediência e fidelidade a Deus. Antes, olha aqui, ó, verso 7: a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de quê? De servo, tornando-se em semelhança de homens. Você sabe qual é o nome disso aqui? Humildade. Humildade. Seja humilde para aprender. Seja humilde para receber uma correção. Porque toda correção, às vezes, de princípio, tem um ar de algo ruim para nós. Mas, na verdade, a correção é para nos disciplinar a crescermos
formos numa retidão e obediência para que possamos ser bem-sucedidos naquilo que venhamos a fazer lá na frente. Se você parar e analisar, se você tivesse ouvido lá atrás muitas palavras que às vezes foram duras para você, palavras que no momento te trouxe amargura e tristeza, se você desse ouvido essas palavras lá atrás, talvez você não seria hoje o que você é. Não é verdade? Então foi isso que Jesus fez. Ele se colocou em forma de homem. Ele assumiu toda a posição e ordenança que Deus o havia dado. Ele assumiu a sua missão. Ele falou: vou ir e vou cumprir o meu dever, vou fazer a minha parte, para que eu possa ser bem sucedido. E ele foi bem sucedido. Então, a si mesmo se humilhou hoje, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o quê? O exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Diga glória a Deus, diga obrigado Jesus, e glorifique bem forte a Deus. Isso, bem forte, igreja, para o nome de Deus. Amém? Viva isso aqui, e você vai ver que em tudo Deus vai te exaltar. Bom, a discórdia é o tratamento para que no tempo oportuno você venha receber a unção de Deus, dando a você autoridade naquilo que você vai exercer, para que você possa crescer e, acima de tudo, o nome do nosso Senhor Deus venha ser glorificado na sua vida. Amém? Seja você um trabalhador liberal, um empresário, um chefe de família, uma esposa, um esposo, seja você quem for, em qualquer área que você queira, a exaltação do Senhor, Ele vai te exaltar. Agora, apenas se coloque na posição, para que Deus possa usar a sua vida, e através dela, o nome dele ser exaltado. Amém? Se você tem tido dificuldade para isso, fica de pé neste momento, fecha a sua Bíblia. Eu vou fazer uma oração por você, e logo seguidamente nós vamos já encerrar a reunião. Em pé, coloque a mão no seu coração, e você vai dizer para Deus: Senhor, você vai dizer as seguintes palavras: me ajuda a estar em total dependência de Ti. Diga: meu Deus, eu não quero perder a oportunidade que eu até mesmo já tive e não me comprometi, mas eu quero buscar pelas oportunidades vindouras, pelas oportunidades do presente, de hoje em diante, daquilo que o Senhor, meu Deus, tem preparado para a minha vida. Diga então: me ajuda, Senhor, não me deixa com que essas oportunidades venham passar despercebida, mas que o Senhor venha me ajudar, meu Deus, para que eu possa, meu Deus, ter a consciência, meu Deus, e o discernimento, e que essa oportunidade que me são dadas, eu estou aproveitando ao ponto de lá na frente, meu Deus, o seu nome ser exaltado na minha vida. Diga: me dá força, me dá a fé necessária,
Diga, me ajuda na minha fraqueza. Diga se existe um mal na minha vida, se existe um obstáculo, uma barreira. Diga, então tira de mim, Senhor. Diga, pois eu quero vencer, eu quero alcançar, meu Deus, os seus objetivos para mim. Diga, então me ajuda, Senhor, nas minhas fraquezas, e me dá, meu Deus, os seus caminhos de retidão, no nome do Senhor Jesus. Diga, faça isso. Diga, faça isso. Se